canal Spook Houses, Casas Assombradas, Tio Spook aqui novamente para mais um sábado para a nossa incrível playlist chamada Transforme-se. Hoje nós vamos trabalhar com as histórias, parábolas, são passagens budistas muito interessantes que realmente fazem a gente refletir e pensar sobre o que acontece conosco nos dias de hoje. Mas o mais legal é que é tudo do século XIII, do século III, do século I. Caraca, o tio Spook, existia gente? Existia. Tem gente que acha que não, né? Mas existia, viu? 2000 anos atrás tinha gente aí no mundo. Então a gente vai trabalhar esses conceitos, histórias interessantes para que a gente possa cada vez mais melhorar o nosso eu, o nosso ser humano, a nossa pessoa, a nossa forma de ver o mundo, nossa forma de conviver no mundo e poder sermos cada vez melhores. Esta é a ideia. E eu lembro que tem muita gente realmente que me agradece, me manda e-mail agradecendo por causa da maneira como essa playlist mudou suas vidas. E muda mesmo. Até a minha, quando eu leio esses capítulos, eu lembro de cada capítulo que realmente eu trouxe aqui, porque fez parte da minha vida. Livros que eu li, nossa, na época que eu ia de ônibus trabalhar, eu lia um capítulo por dia ali e ficava com aquilo na cabeça, pensando, meditando e refletindo de como eu poderia aplicar aquilo que eu li nos dias de hoje. E vice-versa, né? Eu acho que vale a pena realmente a gente dar tanta atenção a essa literatura e ver como ela é auspiciosa. Vamos lá, mais um capítulo para vocês dentro do budismo Zen, tá? Que não é o budismo que eu sigo, mas é o budismo que nós vamos entender e compreender para que possamos refletir e ver como isso se reflete na nossa vidinha mundana, não é mesmo? Bom, vamos lá. Mestre, perguntou o praticante, há pessoas boas e pessoas más de nascença? Estamos determinados ao bem ou ao mal? Essa é uma excelente pergunta, né? E o mestre Dogen Zenji respondeu, originalmente não há bem nem mal na mente humana. O bem e o mal dependem da situação. A mente não tem características fixas, muda de acordo com as circunstâncias. Se encontra boas circunstâncias, a mente se torna boa. Se encontra más circunstâncias, ela se torna má. Mas pense que sua mente é má por natureza, apenas siga boas circunstâncias. Porra! Quando eu era criança, minha mãe foi cursar a faculdade de filosofia na USP. Ela havia se separado do meu pai e resolveu estudar. Eu a amava muito e gostava de ficar no seu colo ou perto dela, conversando, brincando. Minha mãe, então, para me incluir naquilo que ela mais gostava de fazer, estudar, me colocava para ler alguns textos que ela precisava apresentar em seus trabalhos. Lembro-me de um deles, sobre dois pensadores. Rousseau dizia que o ser humano nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Lombroso dizia que um assassino, por exemplo, já vem com essa condição de nascença e poderiam seus traços ser identificados até fisicamente. Qual é a verdade? Essa é braba, hein? Nascemos bons e educação ou falta de educação nos tornaria maus? Há um caminho do meio? Quando vemos uma ninhada de cachorros, já convivi com algumas ninhadas de cães Akita, percebemos que alguns são mais dengosos, outros mais agressivos, uns mais fortes, outros mais fracos, alguns brincalhões, outros quietos, uns briguentos e outros fujões. Ora, nós já nascemos com certas predisposições genéticas, além dos condicionamentos durante a gestação. Alegrias, tristezas, brigas, música, leitura, tudo influencia o feto em formação. Depois de nascer, continuamos a receber vários estímulos. Voltando aos cães, um cachorro com tendências agressivas, se for preso, tiver pouco alimento, carinho, passeios, poderá se tornar uma fera incontrolável. Entretanto, se for mantido solto e feliz, passear, for bem alimentado e amado, poderá ser menos violento, embora sempre tenhamos de ter cuidado, pois sua natureza é de fera. Aqui há controvérsias, né? Eu acho que muitos cuidadores de cachorro vão dizer que há milhões de situações que podem transformar um cachorro manso em um cachorro de ataque, principalmente quando a gente cuida do cachorro alimentando. Se alguém vier fazer alguma coisa contra o dono desse cachorro, o cachorro vai atacar.
ou seja, um cachorro que é manso, se ele perceber que alguém está colocando o seu dono em risco, ele ataca. Entende? É da natureza. Assim também somos nós, seres humanos. Nossa mente não é boa nem má, responde a estímulos e treinamento. Logo, podemos nos treinar e seguir boas circunstâncias, tornando a fera em nós um animal terno de estimação. O bem e o mal são conceitos muito interessantes e sempre serão pontos dentro de uma filosofia, de uma psicologia a serem estudados. Não se sabe, não dá para chegar num DNA de um ser humano e ver lá DNA de um assassino. Embora hoje existam certos estudos genéticos tão fortes, tão aprimorados, que podem dar indícios de uma psicopatia, por exemplo, mas que ela esteja adormecida. Aí é complicado, porque ah, o que faz uma situação boa ou ruim? Aos olhos da sociedade, dependendo do mundo, algo, por exemplo, usar uma mulher que não usa uma burca, ela é apedrejada. Isso é bom ou ruim? A sociedade cria as suas diretrizes. Dentro, obviamente, da nossa sociedade, uma mulher ser apedrejada numa praça pública é um crime. Mas para eles é uma desonra uma mulher não usar as devidas vestes daquele povo, daquela cultura. É complicado. Então, existem milhões de princípios para se observar o que é o bem e o que é o mal. A sociedade tem suas regras. Você não pode matar, você não pode roubar, você tem que agir de acordo com uma lei. Nos Estados Unidos, cada estado possui uma lei, cada estado possui uma forma de poder conduzir a sua população. E cada lei, ali, se for descumprida, tem um crime, tem um pagamento de pena em que outros estados não têm. Washington, por exemplo, prevalece ainda a forca. Ou seja, você tem a forca, alguns estados têm cadeira elétrica. Na Califórnia, tinha a pena de morte por cadeira elétrica, antes de ser colocado a injeção letal. Então, de novo, nós temos efeitos castradores ou condicionadores da mente humana. Agora, o que faz um ser humano agir contra a natureza de outras pessoas ou contra a sua própria natureza? Reações químicas, reações emocionais, problemas físicos, o que seria? O que levaria um indivíduo a matar alguém? O que levaria um indivíduo a ter um surto de raiva e cometer, sei lá, uma chacina? A gente viu isso nos Estados Unidos, é famoso, né? Pessoas, crianças que pegam armas de fogo e num movimento de ira, sei lá, contra bullying ou contra um sistema educacional ou um estado opressor, pegam uma arma e sai matando. Então são reações que acontecem. Dentro da playlist Murder Houses, por exemplo, nas análises de bioenergia que a gente faz, existem 3 fatores que são condicionantes ao princípio de gerar a vontade, a emoção ou pensamento capaz de fazer um ato ruim a alguém ou a uma sociedade. Então o indivíduo e a mente dele cria possibilidades. Ele fica imaginando, eu odeio meu vizinho, eu queria que ele morresse. E ele fica manifestando esse pensamento até ele materializar como uma emoção e até essa emoção gerar uma vontade e perfazer realmente da cabeça dele, das emoções, uma situação perfeita para que a ação dele seja feita, é algo assim, como eu falei, tem várias barreiras que fazem com que esse cidadão eventualmente venha a cometer um crime. Lázaro, por exemplo, que foi esse assassino que nós vimos, infelizmente era uma pessoa que teve muitas coisas ruins em vida, passou por muitas coisas ruins em vida, a referência dele era a ruindade. A futilidade da vida dele para com os outros era tamanha que ele via a mesma futilidade que eles viam na vida dele, na vida dos outros. Então a banalidade tipo, eu vou te matar, por quê? Porque é o que fariam por mim. Alguém provavelmente me mataria e me jogaria na sarjeta. Então a sua vida não vale nada como a minha também não. Então ele cria um sistema de inferioridade da sociedade como a sociedade inferiorizou. E ele acaba agindo dessa maneira. O bem e o mal, novamente, eles infelizmente são fatores que a gente nunca vai conseguir predeterminar em um indivíduo. Porque a sociedade vai colocar condições, a vida dele vai colocar condições, a família vai colocar condições e eventualmente, se esse indivíduo tiver um choque
algum problema sério nervoso, algum problema sério emocional, algum descompasso, ele eventualmente vai cometer um ato contra si ou contra outros. O cachorro, idem. Por mais que você olhe um cachorro e o comportamento dele inicial é uma felicidade, em algum momento que ele perceber que você vai fazer algo ruim com ele, ou que você eventualmente está agindo de uma maneira errada ou duvidosa, ele pode vir a te atacar. E isso é ruim. O animal, ele não tem o lado racional dele. Por mais que ele venha a ter algumas percepções de sua existência ou coisas ao seu redor, ele vai agir pelo seu próprio instinto de preservação ou preservar aquele que te dá sustento e comida, que é o que ele gosta, o que ele tem apreço. O cara que abre a gaveta e dá um biscoito pro cachorro, né, gera um apreço pro animal. E eventualmente todos que venham a tirar o direito dele de comer e de existir, ele vai atacar. O ser humano, ele tem o instinto animal. Nós temos o instinto animal, seja o instinto animal de procriação ou instinto animal direto para poder ver situações, sair de situações ou gerar conflitos. O lado racional, muitas vezes, ele demora para ser acionado. Até a pessoa entender o que está acontecendo naquela situação, o instinto de sobrevivência, de autodefesa se prevalece. Ou seja, eu vou defender a mim dentro de uma situação de risco, ao invés de entender rapidamente a situação de risco e poder salvar a minha pessoa e outras que estão na situação. Ou apaziguar uma situação que eu eventualmente possa gerar um risco a alguém. Bem e mal são conceitos que sempre vão existir. E o mal não é um demônio, é nossa própria natureza. Não existe o mal personificado como um demônio. Nós somos os nossos próprios demônios. Nossa inveja, raiva, ignorância, nossa vaidade, nossa luxúria. Somos aquilo que realmente nós condenamos. Preste atenção nisso, ok? De novo, preste atenção em você, nos seus comportamentos, porque eventualmente você pode ter se arrependido de certas situações ou vir a se arrepender de certas situações se você não realmente apostar sempre no seu bem, ou seja, bem da existência da natureza humana, não do seu autopreservação. É o meu ponto de vista, mas é uma parábola interessante, o bem e o mal, e de novo, como o próprio monge falou, né, são conceitos aonde a mente está inserida. Mas lembre-se, o ser humano, por natureza, ele é mau. Assim, persiga sempre o bem. Ok? É o que a gente sempre fala aqui. Mas tudo bem. De novo, muito obrigado. Obrigado por assistirem o vídeo até agora. Obrigado por fazerem parte da família Spook Houses, Casas Assombradas. Como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio, obviamente, de técnicas alternativas, a gente consiga complementar a medicina tradicional. Leia-se tratamentos para as enfermidades físicas, emocionais e mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casa. E para aqueles que querem passar por isso, deve caminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as informações de tudo como é feito e os valores sobre isso, uma vez que eu sou um profissional de terapias alternativas. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 2 sistemas de doação. Um deles é o programa Seja Membro, que você clica aqui abaixo. Doa R$8, tornando-se membro do canal Spook Houses, o que nos ajuda muito. E o sistema PayPal de doação, que também encontra-se aqui abaixo o link. Só você copiar, jogar no seu navegador e você pode doar o valor que você puder e quiser, que nos ajuda e muito aqui. E por último, nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. E como eu digo sempre no final dessa playlist, namastê, meus nobres e queridos gafanhotos.